pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos falar hoje sobre como trabalhar com páginas, tá bom? A gente já abordou uma parte desse assunto quando a gente falou lá no módulo 2 como trabalhar com posts, como adicionar postagens ao seu blog. A forma de se adicionar páginas e de se adicionar posts é muito semelhante, como a gente vai ver agora, tá bom? Então, dentro do seu painel do WordPress, vamos lá começar a nossa aula. A gente vai direto em páginas, todas as páginas. Vamos começar a editar a nossa home page para a gente começar a deixar ela com uma cara um pouco melhor, tá bom? Com conteúdo um pouco mais elaborado. Vamos lá. Bom, gente, aqui ó, até o que a gente fez até agora, vamos lá dar uma olhada na nossa página. Está abrindo aqui. E é basicamente isso. A gente tem um pop-up que a gente fez. Nós vamos editar isso. 2 slides. Não precisamos desses 2 slides, mas eu pretendo deixar esse último aqui como exemplo. E vou retirar esse daqui, tá bom? E também vamos talvez colocar esse formulário dentro de um outro pop-up ou dentro daquele próprio. Enfim, vamos editar a nossa página aqui para a gente ter uma noção, para a gente começar a dar uma cara melhor para a nossa homepage, tá bom? A gente vai no primeiro bloco, eu vou dar um Enter aqui para eu ter acesso a um bloco no espaço superior. Para trabalhar com blocos, pessoal, como a gente viu, quando a gente mostrou para vocês como se adicionar postagens no seu blog, a gente fez uma cópia muito básica de um conteúdo já estruturado dentro do Microsoft Word. E nós não vamos fazer isso aqui, nós vamos começar a mostrar como se trabalhar diretamente com os blocos, tá bom? Porque isso dá uma dinâmica melhor na hora de fazer páginas. Para posts, aquela dinâmica é muito boa, porque basicamente um post é uma faixa de texto onde você faz a explicação ou a exibição de algum artigo que você tem. No caso de páginas, a gente precisa de uma série de configurações que vão ficar melhor estruturadas se a gente fizer da forma como manda o figurino aqui, tá bom? Então, ó, a gente está primeiramente na aba que nos permite adicionar e trabalhar com blocos. A gente clica nesse maisinho aqui, vamos adicionar nosso primeiro bloco. E aqui a gente tem uma série de menus, ó, os mais usados, tá bom? Aqui a gente tem blocos comuns, formatação, elementos de layout, widgets, códigos incorporados e questões relativas ao WooCommerce. Nós vamos agora montar nossa página sem relação nenhuma com loja. Então nós vamos a elementos de layout e eu quero adicionar colunas. Que primeiramente eu vou adicionar aqui uma série de 3 colunas, onde eu vou, obviamente aqui trabalhando com a nossa ONG fictícia Oxygen, eu vou colocar aqui como se fossem 3 escopos de trabalho, 3 áreas de atuação da ONG, tá bom? Então vamos colocar aqui, primeiro a gente já tem uma coluna, já tem aliás uma estrutura com 3 colunas e a gente pode adicionar elementos dentro de cada coluna. Vamos adicionar primeiro uma imagem. Primeiro eu vou ver se a gente já adicionou essa imagem na biblioteca. A gente acessa a biblioteca, a imagem que eu quero não está aqui. Então eu parto para enviar a imagem. Vamos procurar ela aqui. Bom, a primeira imagem que nós queremos é essa aqui, relativa à recuperação de áreas degradadas. A nossa segunda imagem vai na nossa segunda coluna. A gente vai adicionar, como fez lá inicialmente, escolhe o item que a gente quer, no caso a imagem, vai enviar. Vamos procurar outra imagem que é relativa a lençóis freáticos. Essas imagens a gente preparou anteriormente, elas estão em tamanhos idênticos, tá bom, pessoal? Na terceira coluna a mesma coisa, outra imagem. Aqui, ó, a imagem já está no menu mais usados, mas você pode achá-la em outras partes desse menu, tá bom? Aqui, por exemplo, questões de formatação tem mais a ver com códigos HTML e CSS que a gente vai ver, e elementos de layout, onde a gente achou as colunas. Você pode adicionar um botão, pode adicionar uma espécie de grupo, onde você coloca um elemento que vai dentro desse elemento, você pode adicionar outras coisas ou outros elementos, tá bom?
espaçadores, separador e por aí vai. Vamos lá buscar a nossa imagem. Os mais usados, imagem. Aqui a gente busca a nossa última imagem, que é resíduos. Pronto, uma vez tendo as nossas 3 imagens, a gente continua editando o nosso bloco. Adiciona aqui embaixo, nós vamos adicionar um parágrafo, não um título, que vai ser um link que vai levar para uma outra página. Aqui a gente coloca programas de recuperação. Obviamente está muito grande, a gente já pode diminuir aqui o tamanho da nossa imagem. Vamos deixar dessa forma, um H5 para a gente tá bom. A cor a gente pode já modificar aqui, tá pessoal? Não vamos fazer isso agora. Aliás, vamos sim. Eu quero uma cor mais próxima do que eu tenho trabalhado no site, que é um verde escuro. Vou copiar esse código porque eu vou copiar essa cor para os outros elementos também. Beleza? E aqui a gente tem a guia avançado, onde a gente pode colocar uma espécie de âncora HTML. Ou seja, uma ou 2 palavras sem espaços para criar um endereço único. Dessa forma você pode chamar esse elemento sem mudar de página. Ou seja, se você está lá embaixo na sua página, mas tem um link lá que te leva para este elemento, então a página sobe automaticamente até chegar aqui, tá bom? Bom, vamos fazer a mesma coisa aqui. Nesse aqui nós vamos colocar também um título, vai ser um H5. Aqui só tem um H4, mas a gente já muda aqui, ó, H5. E o texto é lençóis freáticos. Pronto. Então, vamos deixar tudo centralizado. A mesma coisa aqui. Centralizado. E aqui a gente vai configurar nossa cor, que é a que a gente copiou o código da última que fez. Ok. Mais uma vez para o terceiro. Título. Aqui nós vamos colocar resíduos sólidos. Vamos obviamente mudar para o H5 para ficar do mesmo tamanho. Vamos colocar o texto centralizado e vamos modificar a nossa cor. Prontinho. Temos nossos primeiros elementos. Vamos lá dar uma atualizada na página. E aqui uma dica bacana, gente. Esse botão aqui, ó, se vocês clicam nele, vocês abrem uma nova guia no seu navegador. E todas as vezes que você clicar no botão atualizar lá na outra guia, você consegue... Isso aqui vai ser automaticamente atualizado, tá bom? Bom, a gente viu aqui que as imagens não estão centralizadas. Então a gente volta para nossa página e faz a centralização de tudo. Bom, não dá para fazer separado, não tem problema. A gente pega aqui, ó, centralizar, clica na imagem, centralizar, clica na imagem, centralizar. Atualizamos e a gente já muda para outra guia. A gente vai ver que a página aqui vai sofrer uma atualização automática assim que acabar de atualizar lá na outra guia, tá bom? Guia ou aba que eu estou falando, pessoal, vou tirar da tela inteira aqui, ó. É isso aqui que eu estou falando. Então, desculpa, essa aba estava aberta à toa. Aqui, ó, a gente tem a guia que vai ser atualizada automaticamente. É bom trabalhar dessa forma, porque você não precisa ficar mudando de página toda hora. Então você tem 2 guias abertas. Você faz a edição aqui, a atualiza e depois vem para essa página e espera ela atualizar para ver o que você fez até agora, tá bom? Então, aqui ó, isso aqui não está como link. Vamos lá, colocar isso como link. Aqui ó, eu seleciono o texto e ponho o link. O link vai ser https nosso link, né? negóciosdigitais.ebone.com.br. E aqui a gente põe o link da página para onde eu quero que seja direcionado. Vamos clicar.
Eu não tenho essa página criada, mas vou colocar o link assim mesmo e depois a gente cria a página, tá bom? Então vamos colocar recuperação. Obviamente sem caracteres especiais, cedilha, acentos e tudo mais, tá? Só isso. Pronto. A mesma coisa aqui. Clico no botãozinho para transformar em link e digito novamente. E aqui o link final vai ser Lencois. Ótimo, só isso. Vou copiar aqui para eu não ter que reescrever tudo. E aqui resíduos sólidos. Vamos transformar em link. O link, ao invés de Lencois, vai ser resíduos. Prontinho. A gente atualiza. Não precisamos ir lá agora para ver. Basicamente é isso. Agora, aqui pessoal, para vocês entenderem, a gente adicionou 3 colunas. E se eu clico numa imagem, eu vou para o primeiro elemento dessa coluna, mas eu tenho 2 elementos. Vocês estão vendo que está aqui pontilhado e eu consigo acessar isso. Por exemplo, eu clico fora, eu venho aqui, coluna tipo, coluna imagem, ou posso clicar no maisinho para adicionar um outro elemento. Não é o que eu quero, estou dentro da imagem, mas eu quero o elemento que fala da coluna inteira. Eu venho aqui, ó, com o mouse aqui a gente vai conseguindo. Tá vendo que apareceu uma nova aba ali, mas ela está escondida? Só clicar aqui em cima e pronto. Eu estou com essa coluna inteira selecionada. Se eu quiser mexer com essa coluna, eu estou com essa coluna inteira selecionada e por aí vai. Se eu quiser mexer com um elemento que contém todas essas 3 colunas, aqui ó, é só ir com o mouse, tá vendo? A gente consegue selecionar, clica aqui, pronto. Agora eu estou mexendo com o elemento que contém essas 3 colunas. Muito simples, né? Então aqui eu estou no elemento mais externo dessas colunas. Eu clico aqui e ponho inserir depois. Pronto, eu tenho um outro elemento aqui. Eu também poderia fazer de uma forma mais simples, que é pegar o elemento de texto mais simples, dou um enter nele e pronto, eu já tenho outro elemento aqui em cima, prontinho para eu começar a editar, tá bom? Aqui agora eu vou fazer o seguinte, vou editar um título. Vou colocar primeiro um título, já está prontinho aqui, não preciso nem... O título está ali. Eu tiro essa parte aqui de parágrafo. Dou um Ctrl X aqui, ou botão esquerdo e cortar. Recortar. Pronto. Aqui esse elemento vai ser um título. Desculpa pessoal, ele está aqui com parágrafo em negrito. Eu quero trocar ele para uma espécie de header. Tá aqui ó, título, e aqui eu escolho qual header que eu quero que ele fique. Eu quero que ele fique grande na página, então isso aqui para mim tá ótimo. Vou trocar a imagem, a cor disso aqui para um verde mais escuro. Aqui para mim tá ótimo. Depois eu venho aqui e copio. Aqui embaixo eu vou colar o texto que eu quero. Desculpa, antes de colar o texto eu vou adicionar uma coluna, porque eu vou colocar um texto aqui na esquerda e uma imagem ao lado do texto aqui na direita. Então para eu dividir na página elementos lado a lado, eu crio colunas, tá bom? Venho aqui, eu quero uma coluna, 2 colunas de tamanhos iguais. Ótimo. Aqui eu ponho um parágrafo e colo o meu parágrafo. Aqui eu vou pôr uma imagem. Já está aqui nos mais usados também. Ó. Vou enviar a imagem porque eu ainda não adicionei ela na minha biblioteca. E ela é essa aqui. Ó. Pronto. Aqui eu vou primeiro atualizar e ver como está ficando a minha página. Tá aí, ó. Era isso que eu queria mesmo. Uma imagem com texto e um título grandão. Eu quero esse título centralizado. Então eu venho aqui no meu header, seleciono ele,
Pode deixar negrito mesmo. E centralizado. Prontinho. Não vou precisar atualizar agora, porque ainda vou fazer mudanças aqui, tá bom? Pessoal, uma questão importante com imagens. O texto alt é importantíssimo para questões de SEO. Então, se você não está esperando o módulo que a gente vai falar de projetos, já está mandando ver no seu site, para você não ter que voltar e ficar fazendo todo um retrabalho, eu te aconselho a já colocar aqui uma descrição básica sobre a sua imagem. A gente coloca aqui imagem sobre reciclagem. Pronto, porque é o que ela diz respeito, né? Obviamente eu ainda poderia alterar o tamanho da imagem aqui, mas eu vi lá que na minha página ela já está mais ou menos do tamanho que eu quero, tá bom? Então eu posso fazer o seguinte também, colocar, posso aumentar um pouco essa imagem, não vou mexer com ela aqui, vou fazer o seguinte, eu quero uma imagem grande, ou tamanho completo, 100%. Ela vai ocupar 100% do container onde ela está inserida, tá? Não importa se ela ficou diferente aqui, tá, pessoal? A gente atualiza para mostrar para vocês lá na outra página. Obviamente aqui ainda tá pensando. Quando aqui acabar essa página, olha lá, já começou a atualizar automaticamente. Pois bem, estamos aqui na nossa página. Não mudou muito, é porque ela já estava provavelmente no tamanho ideal. E para mim isso aqui está ótimo, pelo menos por enquanto, né? Mas a gente já está começando a dar uma cara melhor para o nosso site. Já tem links que vão levar para outras páginas. Obviamente depois a gente vai melhorar isso aqui. Por exemplo, colocar todo esse texto dentro da imagem para que toda essa imagem se torne um link. Vamos aproximá-las, colocar alguma espécie de conteúdo aqui atrás e puxar isso para cima para ficar pertinho aqui do nosso cabeçalho, tá bom? Mas isso vai ser no próximo módulo. Agora a gente está criando a estrutura da página. Pois bem, eu posso copiar isso também, tá, pessoal? Mas eu não vou fazer isso, porque agora eu vou inverter, vou pôr a imagem na direita. E aqui eu vou pôr um título. Antes de pôr o título, deixa eu ver aqui quais as configurações que eu pus nesse aqui. Eu pus um H2. Vamos lá, colar. Nosso título está aqui. Vamos colocá-lo, já está aqui como H2. Vamos colocá-lo centralizado. Vamos trocar a cor dele. Deixa aqui selecionado, aliás. Vamos voltar aqui para copiar a cor desse aqui. É este o código da cor, tá? Códigos hexadecimais, é muito usado em questão de sites. Pois bem, aqui vamos trocar a cor da nossa fonte. Configurações de cor, cor personalizada, colo meu código hexadecimal. Prontinho. Agora a gente já tem um outro elemento aqui embaixo. Eu vou criar mais um esquema de duas colunas, onde na primeira eu vou pôr uma imagem, que eu quero a imagem dessa vez na esquerda, e a imagem que eu quero é essa aqui. Pego ela e ponho centralizada. Pego essa aqui também, eu não fiz com ela, vou pôr centralizada, tá bom? E aqui eu ponho meu texto, que vai ser um parágrafo. Parágrafo, copiei, colei, tá aqui, ó. Prontinho. Obviamente isso aqui tá tudo uma forma de edição, tá bom? Não se preocupem, vamos atualizar e ver como está a nossa página. Acabando aqui. Prontinho. Mudando aqui, essa página já está atualizando. Tá aí, ó. Essa imagem, muito provavelmente, eu ainda consigo aumentá-la. Mas não vou mexer com isso aqui agora também. Pois bem, já temos
3 áreas de trabalho, de atuação. Temos aqui um texto explicativo com uma imagem ilustrativa, outro texto explicativo com uma imagem ilustrativa. Essa dinâmica aqui é bem interessante de você trocar quando você está na homepage. Você pode, para quebrar uma determinada dinâmica de diagramação, colocar algum elemento entre esses dois blocos de texto que sirva como uma espécie de chamada para ação para outra questão importante que você considere, tá bom? A minha ideia é que neste momento, entre esses dois elementos, já adicionei uma outra área de parágrafo. Aqui eu vou pôr uma área de colunas. A minha ideia é fazer uma área com um título, embaixo do título um texto e um botão embaixo, e isso tudo cercado por uma imagem de fundo. Não vou fazer essa imagem de fundo agora, porque a gente vai usar o CSS para isso no módulo seguinte, tá bom? Mas eu preciso da estrutura pronta. E nesse caso eu adiciono colunas. Eu quero que esse tipo de coluna, aqui onde eu tenho uma das colunas mais larga do que a outra vai ficar vazia mesmo, mas ainda vai fazer parte do elemento total. Então eu crio aqui a minha coluna, esse esquema de colunas. Aqui eu vou adicionar primeiro um título, que vai ser, sei lá, comprometimento. Embaixo eu crio um texto e embaixo eu vou criar um botão. Ele já está aqui no mais usados, tá pessoal? Mas caso não esteja no seu, você consegue aqui, ó, elementos de layout, botão. Pois bem, já tem aqui um botão. A gente vai digitar o texto que é dentro do botão. Aqui eu ponho o URL. Perdão. O link aqui vai ser trabalhe conosco. Não tenho essa página criada, mas vou criá-la, tá bom? Tudo certinho. Pronto. Esse é o nosso link. Aqui eu posso editar o meu botão. A qual cor de fundo eu quero para o meu botão? Primeiro, como a gente ainda não tem imagem de fundo, vamos deixar o botão com uma cor verde escura. E a nossa cor de texto, que vai ser essa cor de fundo do botão vai ser a mesma. Então eu já estou copiando aqui o código hexadecimal. Qual vai ser a cor do nosso texto? Uma cor personalizada. Vou mais ou menos para a mesma região, só que eu vou pegar verdinho bem claro, bem próximo do branco. Para mim tá bom. Ok, é isso que eu quero. Agora, vou mudar a cor do meu texto. Cor personalizada. Colo aqui o meu código hexadecimal. E a mesma coisa com o meu header. Meu H2. A cor do texto. Colo aqui o meu código hexadecimal. Prontinho. Vamos atualizar. Eu não vou lá agora. Então, entre essas duas faixas de texto, eu vou ter entre esses dois elementos de texto com a imagem, eu vou ter uma espécie de faixa que vai quebrar um pouco a dinâmica, mas isso às vezes é bom, principalmente quando você fala de assuntos diferentes, tá? Então, vou quebrar aqui essa dinâmica com uma faixa. Obviamente que nesse momento ela não vai parecer muito, esteticamente falando, muito bonita, mas a gente vai alterar isso no próximo módulo, tá bom? Ótimo. E aqui eu já tenho aqui um pop-up. Vou criar outro agora. Já atualizei, mas na dúvida clico de novo para não perder nada.
Uma outra dica importante ou bacana aqui, pessoal, é que quando vocês quiserem ir para outro elemento de configuração, mas não quiserem sair desse elemento, vocês usem o menu e ao invés de clicar simplesmente, vocês deixam Ctrl apertado e aí clicam. E aí você vai abrir uma outra aba e a nossa primeira aba continua lá, tá vendo? Então a gente está aqui, eu vou editar este pop-up. E aqui ao invés dessas informações, eu vou colocar o nosso formulário de orçamento ou de contato, tá bom? A gente volta lá na nossa página, que é esse formulário aqui, ó. Copiei ele, colei ele aqui. Basicamente é isso que eu quero. Centralizado da forma como estava. Atualizo. Ótimo. Fecho essa guia. Então aqui, ó, eu vou trocar esse texto, tá bom? Aqui eu vou colocar primeiramente um H2 contexto tem a sua região contemplada. Beleza, aqui eu vou colocar o mesmo esquema, uma cor personalizada mais perto do verde escuro, que é mais ou menos essa região onde a gente está buscando. Esse é o código, vou pegar isso aqui, copiar, porque eu quero colocar neste texto aqui também, que na verdade vai mudar. E aqui eu dou um Enter. Ponho outra faixa de texto aqui. Pronto. Então tem a sua região contemplada com nossos serviços. Contamos com colaboradores realmente especializados e o melhor, são pessoas engajadas em melhorar o mundo em que vivemos. Preencha um simples formulário e nos diga como podemos lhe ajudar. O nosso pop-up já está lá. Eu vou tirar esse slider aqui. Mais para frente eu vou colocar, vou dizer ali exatamente como nós vamos deixar. Deixa eu dar uma atualizada e ver como está a nossa página. Vamos esperar atualizar aqui. Vamos descendo. Tá aqui, ó. A nossa faixa obviamente está sem imagem, mas ela já está aqui. Outro elemento com texto e imagem. E aqui está o que a gente quer. Vamos ver. Tá vendo? Ó? Nosso pop-up já mudou completamente. Saiu a imagem, entrou um formulário. Eu quero que esse formulário fique menorzinho. Então o que eu faço? Eu vou lá na minha configuração de pop-up e diminuo essa janela. Lá está com 60% da tela, ou seja, 60% dessa tela inteira. Eu posso diminuir para 45% para ficar com menos de metade da tela, né? Ou eu posso deixar como está e lá dentro do pop-up adicionar uma espécie de coluna aqui para modificar, para colocar outros elementos, ou uma imagem, enfim. Mas por enquanto é isso aqui mesmo. E aqui eu vou pegar esse slide, não vou precisar desse formulário aqui embaixo, porque eu já coloquei ele dentro do pop-up. E aqui eu vou criar mais uma área de colunas, onde eu vou pegar uma mais ou menos dessa forma, uma coluna maior que outra. Vou pegar esse slider e vou colar ele aqui dentro. Pronto. E aqui eu ponho um pequeno título. Veja por onde já passamos.
Logo embaixo eu vou pôr um texto. Pronto. Clicando aqui, a gente transforma no link. São todas as páginas que eu tenho que criar, tá, pessoal? negóciosdigitais.ebone.com.br projetos. E é isso aí. A gente obviamente vai mudar a configuração de cor destes elementos. Aqui mais ou menos. Eu quero esse código. O ideal é que se use sempre o mesmo código, porque assim você evita cor de fundo não, cor de texto. Pronto. Assim você evita pequenas variações que podem dar um aspecto um pouco atrapalhado para o seu site. Vamos atualizar e ver como é que está. Aqui já vai, isso já está atualizando. Vamos lá ver nossos 3 elementos, nossas 3 áreas de atuação. Um texto explicativo sobre algum post, alguma coisa assim. Uma faixa para quebrar a dinâmica de diagramação, onde a gente vai colocar obviamente uma imagem bem bonita aqui de fundo. Outro texto explicativo e aqui uma chamada para que o sujeito possa cadastrar a região dele ou alguma área específica para ser contemplada com algum trabalho da Oxygen. A gente clica aqui, já tem um formulário de contato, obviamente peças e orçamentos, tudo pode ser mudado lá dentro do formulário, tá bom, pessoal? E aqui pronto, ó. Veja por onde já passamos. Diminui, vocês viram que só de colocar o slide dentro de uma coluna, ele automaticamente diminuiu de tamanho. Aqui eu posso aumentar esse texto, posso escrever mais para ele ficar ocupando mais esse espaço aqui, o que ficaria mais bacana, e por aí vai. E agora sim, nossa homepage está começando a ficar com cara de site mesmo, né? Mas, obviamente, qualquer um não precisa nem ter o olhar treinado. Vai batendo o olho nesse layout aqui e vê que ele ainda é muito fraco. Mas o que a gente fez aqui, pessoal? Quando você cria páginas através da estrutura de páginas do WordPress, o que você faz é criar uma estrutura. E nós já criamos a estrutura. Aqui já temos as 3 colunas. Aqui nós temos 2 colunas. Aqui nós temos uma coluna só com título, com texto e um botão com link. Enfim, toda a estrutura da página já foi criada com pop-up e tudo mais. E no módulo seguinte, quando a gente estiver falando sobre HTML e CSS, nós vamos fazer a edição profissional disso tudo aqui, tá bom? E aí sim, aí vocês vão ver o site com um aspecto realmente profissional, tá bom? Vamos mudar essa imagem aqui que está repetindo no cabeçalho, vamos aumentá-la de tamanho para ela se transformar num banner, tá bom? E é isso aí. Bom, essa foi a aula que fala sobre estrutura de páginas, como trabalhar com páginas. A gente ainda teria muita coisa para ver aqui, mas muitos desses elementos aqui que você pode adicionar, eles são mais relativos. Por exemplo, tabela, ela é fixa, ela acaba tendo um tamanho fixo, dependente do dispositivo onde está sendo visualizado. Então ela é útil, mas enfim, ela não tem um aspecto responsivo, mas ela é ótima por isso. Então se você quer, por exemplo, que elementos não quebrem de linha, não façam a quebra de linha de um dispositivo para outro, tabela é o melhor deles, tá bom? Mas a gente tem vários e vários elementos aqui. Os widgets que a gente falou, olha o tanto de coisa que é possível colocar aqui, ó, arquivos, alguns shortcodes que sejam possíveis, os posts mais recentes, comentários mais recentes de produtos ou de páginas ou de posts e por aí vai, tá bom? Uma barra de pesquisa. Aqui as opções são um pouco limitadas, mas ainda é possível. E códigos incorporados, por exemplo, questões do Facebook, o pixel do Facebook, WordPress, YouTube. Você quer, por exemplo, colocar um vídeo do YouTube? Nós vamos ver também no próximo módulo como trabalhar com mídias, tá bom? Imagens, vídeos e áudios em seu site, tá bom? Mas enfim,
São muitas as possibilidades. E uma vez que você ficar treinado com isso aqui, ó, por exemplo, o Smart Slider já está aqui, ó, você já consegue adicionar um slider diretamente pela área de blocos. Ninja Forms também. Ou seja, a facilidade de se trabalhar aqui é muito grande, desde que você entenda a dinâmica, tá bom? Então você tem um elemento, você dando um Enter nesse elemento, você cria um outro vazio, se der um Delete, você tira ele e por aí vai. Aqui, quando a gente cria colunas, a gente cria o elemento da imagem, o elemento de texto, que são duas colunas, e tem um elemento externo que engloba os outros dois, que a gente vê aqui, ó. Já é possível trabalhar diretamente com esse, que é basicamente o que nós vamos fazer quando estivermos nessa seção aqui, ó. A gente criou duas colunas, essa vai ficar vazia mesmo, porque eu não quero que ela ocupe todo o espaço. E aqui, ó, eu chego nas minhas colunas e eu estou com o elemento container mais externo dessas colunas aqui, selecionado para trabalhar com ele. E aqui, por exemplo, eu posso criar classes que eu posso usar nos meus códigos CSS e tudo mais. Mas não se preocupem que a gente vai ver isso posteriormente, tá bom? Então basicamente é isso. A gente está aqui mostrando como se começa a criar a estrutura de um site através das páginas, tá bom? Espero que tenham gostado e obviamente não se atenham à questão estética, porque ela só é trabalhada mesmo através do CSS e é a melhor forma de aprender, porque dessa forma vocês não ficam nem um pouco dependentes, seja de plugins externos, seja de funcionalidades, ou até mesmo de desenvolvedores para arrumarem o site para vocês. Vocês vão aprender como fazer tudo por conta própria, tá bom? E é isso aí. Espero que tenham gostado. E a gente se vê na próxima aula.